Fala galera, beleza? Então olha só, vamos corrigir a lista de lentes, né? Questão 1, ela fala sobre um objeto, né? Esse objeto, ele é feito de vidro com um índice de refração 1,4 e dentro tem uma bolha, tá? A questão está falando sobre uma relação que a gente vai ter de essa bolha se comportar como uma lente, né? Uma lente divergente ou convergente, né? E aí o que a gente sabe? Uma lente de borda fina, ela pode tanto ser convergente quanto divergente. Depende da relação entre o índice de refração exterior e o índice de refração do meio interior, né? Quando você tem borda fina com a lente de um índice de refração maior do que o do exterior, você vai ter uma lente convergente. Já se a lente tiver um índice de refração menor do que o do meio exterior, ela vai ser uma lente divergente. Tudo bem? Letra A, né? Esse objeto, né, ele vai se comportar como uma lente divergente somente se o índice de refração n for maior do que 1,4. Ou seja, se o índice de refração aqui n for maior do que 1,4, a luz vai estar indo de um meio, né, menos refringente para um mais refringente. Como isso daqui se comporta como uma borda fina, né, a gente vai ter uma lente convergente. Então, letra A está errada. Letra B, uma lente convergente somente se n for maior do que 1,4. Tá certo, né? A resposta da questão 1 vai ser letra B, né, porque ela vai se comportar, né, como uma lente convergente se o índice de refração de n for maior do que 1,4. Aí a letra C, letra D e letra E, né, elas estão falando, os erros são generalização, né? Porque, ó, letra C, uma lente convergente para qualquer valor de n? Não. Uma lente divergente para qualquer valor de n? Não. Se a bolha não existisse para qualquer valor de n? Bom, não dá nem para entender o que ele quis dizer com isso, letra E tá meio esquisita aí. Mas enfim, resposta certa, letra B. E aí vamos fazer a questão 2. Tem-se um objeto luminoso situado em um dos focos principais de uma lente convergente. O objeto afasta-se da lente, movimentando-se sobre seu eixo principal. Podemos afirmar que a imagem do objeto, à medida que ele se movimenta, né? Vamos ver o que está acontecendo. Ó. Aqui está a lente, é uma lente convergente, né? Então, vamos botar aqui de borda fina, fingindo que é no ar, né? Aí você vai ter aqui o foco. E aí o objeto está em um dos focos principais. Vamos botar o objeto aqui como se fosse uma setinha. Tudo bem? Quando ele está, né, exatamente sobre um dos focos principais, o que vai acontecer? Não tem formação de imagem, tá? Por quê? Porque quando um raio de luz ele vem paralelo ao eixo e converge em direção ao foco do outro lado, né? O raio de luz que vem e passa pelo centro óptico e vai direto, né? Eles vão ter a mesma direção, eles vão ser paralelos. Então eles nunca vão se encontrar e a imagem se forma no encontro das imagens, tá? Então no foco não tem imagem, tudo bem? Quando você bota o objeto sobre o foco, né? Só que ele está se afastando da lente, né? Então, ó, quando ele começa a andar para cá, né? O que vai acontecer? Bom, a lente convergente, ela tem 5 tipos de formação de imagem, né? A gente já viu uma, que é a imagem própria, que é quando o objeto está sobre o foco. Quando o objeto está entre o foco e a lente, a imagem que se forma é virtual, né? E ela vai ser uma imagem ampliada e direita. A única situação que você tem uma imagem direita e virtual na lente convergente é essa, quando está entre o foco e a lente. Como ele está andando para lá, você não vai ter mais uma imagem virtual e direita. Todas as imagens vão ser o quê? Elas vão ser reais e invertidas, né? Então ele começa a andar para lá, né? Por exemplo, chegando num ponto antiprincipal, né? Que é o dobro do foco. O que vai acontecer com essa imagem, né? Vamos interpretar o que está acontecendo aqui, ó. Passa de virtual para real, né? Não porque ele estava em cima de um foco. Então ele não vai ter, né, a formação de uma imagem. Não vai ter formação de uma imagem no início, né? Não é virtual. Só que essa é a letra B, né? Letra A, cresce continuamente, né? E o que a gente vai ter aqui? É isso que vai estar acontecendo? Não. Conforme ele vai se distanciando,
né, a imagem ela vai ficando cada vez menor, né? Quando ela está exatamente sobre, né, o ponto antiprincipal, você vai ter uma imagem que vai ser real e invertida do mesmo tamanho, né? Conforme você vai se afastando, essa imagem continua sendo real e invertida, mas vai ficando menor, tudo bem? Então não cresce continuamente. Afasta-se cada vez mais da lente. Vamos ver aqui, ó. A imagem do objeto, né? Ela vai ficar cada vez se afastando mais da lente. O que vocês acham? Não, né? Ela vai ficar cada vez mais próxima, né, da lente. Por quê? Porque a gente vai ter essa relação aqui, ó. O foco é igual P' dividido por P mais P', né? Se você começa a aumentar o P muito para a esquerda, né, você começa a ter um valor muito grande aqui em cima. Muito maior que ele vai aumentar em relação ao valor de baixo, porque aqui você vai estar multiplicando, né? E aqui vai ser sempre somando. Como você já sabe que vai ser uma situação que a imagem vai ser real, P e P' vão ser positivos, né? Então você vai ter uma situação que P começa a aumentar muito mais, né, o valor do numerador do que o valor do denominador. Então, para você contrabalancear isso, você vai ter que diminuir cada vez mais o valor de P', né? Porque o foco vai ser constante, né? Então, a imagem ela vai começar a se aproximar da lente cada vez mais, né? Se aproximar indo em direção aonde? Indo em direção ao foco, tudo bem? Então, se o objeto ele se afasta da lente, a imagem passa a se aproximar do foco, tá? E passa a se encolher. Letra C, ou melhor, letra D. Aproxima-se do outro foco principal da lente, tá certo? Resposta certa é a letra D, é isso que vai acontecer. A letra E está errada porque fala que passa de real para virtual. Não. A única forma de você ter uma imagem virtual aqui é se estivesse entre o foco e a lente, né? Que não é o que está acontecendo. Vamos para a questão 3. Né? Questão 3, ó. Um objeto luminoso está posicionado no eixo principal de uma lente esférica convergente, distante 20 centímetros do seu centro óptico. Sabendo que a distância focal da lente é de 10 centímetros, calcule a distância da imagem ao objeto em centímetros. Então vamos ver o que está acontecendo. Ó. Questão 3, né? Ele está posicionado no eixo principal de uma lente esférica convergente, distante 20 centímetros do centro óptico. Ou seja, o objeto tem uma posição de 20 centímetros. O P é 20. Né? Sabendo que a distância focal da lente, ó, então o foco é de 10 centímetros positivo, porque lente convergente tem foco positivo. A questão quer saber qual é a distância, né, da imagem ao objeto. Galera, isso aqui é uma questão mais fácil do que parece. Né? Quer dizer, mais rápido do que parece. Você não precisa nem fazer conta. Porque se você tem um foco aqui, né, o ponto antiprincipal, o ponto antiprincipal. Se o objeto ele está colocado sobre o ponto antiprincipal, que é o dobro do foco, que é o caso, né, a imagem vai se formar onde? No outro lado, no ponto antiprincipal também, né? Então, se o foco vale 10 centímetros, o ponto antiprincipal vale 20. O objeto está em 20, então o objeto está sobre o ponto antiprincipal. E a imagem vai se formar também sobre o ponto antiprincipal. Então, a distância que você vai ter do objeto à imagem vai ser o quê? Vai ser 40 centímetros. Ok? E vamos continuar. Questão 4. Observando-se uma estrela distante como a lente convergente, verifica-se que a imagem obtida se situa a 10 centímetros da lente. Observando-se um objeto localizado a 30 centímetros da lente, a que distância desta se formará a nova imagem? Galera, então vamos lá. Um objeto, tipo uma estrela muito distante, você considera como se ela estivesse no infinito, muito longe. A gente acabou de ver na questão 2 que um objeto, quanto mais distante está, tende a formar a imagem o mais próximo do foco. Então, como você pode considerar que a estrela está tão longe que é como se fosse um infinito, você pode considerar que o foco dessa lente é 10 centímetros. E é uma lente convergente, né? Ela está focalizando em um ponto. Aí a questão quer saber, né, o valor de P'. A que distância desta lente se formará a nova imagem, né? E aí a gente pode falar o seguinte, ó. Vamos pegar a equação de Gauss, né? Já manipulada para ficar assim, que é muito mais fácil de analisar, né? Aí você vai ter o quê, ó? O foco 10 igual a 30 P' sobre 30 mais P'. A gente pode cortar aqui
o zero, né? Dividir por 10 os dois lados, multiplicou cruzado, você vai ter o quê? Ó, 3 pelinha vezes 1 igual a 30 mais pelinha vezes 1. Né? Então você vai ter ó, 2 pelinha, que é 3 pelinha menos pelinha, igual a 30. Então pelinha vai ser quanto? Ó, 15 centímetros, tudo bem? Deu um valor real, significa o quê? Que é uma imagem real, ok? Se é uma imagem real, numa lente convergente, é uma imagem também invertida, né? Tem que lembrar sempre dessas associações que a gente vai fazer. Bom, aí continuando, vamos para a questão 5, tá? Pretende-se projetar em um anteparo a imagem nítida de um objeto real, ampliada 4 vezes. Para isso, utiliza-se uma lente esférica cuja abscissa focal tem módulo 20 cm. Determine o tipo de lente. Primeiro, a imagem é real, tem que ser convergente. Segundo, a imagem ampliada tem que ser convergente. Não tem como uma lente divergente gerar uma imagem real, muito menos uma imagem ampliada, né? Então, letra A, convergente. Ok? Letra B, né? Vamos lá. O que a gente sabe da letra B? A distância focal, ou melhor, a distância do objeto à lente, né? Então, olha só. Vamos ver aqui, ó. A gente pode pegar pela ideia da amplitude, tá? Da ampliação, né? Amplitude não, desculpa. A ampliação, ela pode ser dada em função do foco, tá? E da distância do objeto à lente. A ampliação tem que ser 4 vezes maior? Legal. Só que isso significa o quê? Que o A vai valer 4? Não. Por que não? Muito simples, galera. Se é uma lente convergente ampliando uma imagem real, ela é invertida. Se a imagem real numa lente convergente, ela tem que ser invertida. E nós sabemos que a ampliação, né, quando ela faz o objeto ficar invertido, a ampliação é negativa. Aí a gente vai fazer o que aqui? Ó? Vamos dividir os dois lados por menos 4. Né? Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar menos 5. E aí vamos multiplicar cruzado. Aí você vai ter ó, 1 vezes 20 menos P, 20 menos P, igual a menos 5. Passo o P para cá e o 5 para lá. Então, ó, 20 mais 5, 25. E o P vem para cá. É P, não é pelinha não, tá? Então, a distância que você tem que colocar dessa lente é 25 centímetros o objeto. Vamos para a letra C. Letra C. A distância do anteparo à lente. Então, ele quer saber quem é pelinha, né? Vamos usar isso daqui, ó. A gente acabou de fazer conta com ela, né? Vamos usar direto, ó. O foco é quanto? 20 centímetros, né? A questão falou. E aí, P. P vale quanto? 25. 25 pelinha dividido por 25 mais, né, pelinha. Vamos simplificar isso e isso por 5. Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 5. Multiplica cruzado, né? Aí você vai ter, ó, 5 pelinha vezes 1, 5 pelinha, né? Isso vai ser igual a 4 vezes 25 mais pelinha. Vamos aplicar a distributiva, ó. 4 vezes 25, 100, mais 4 pelinha. 5 pelinha mais, menos 4 pelinha, vai ficar, ó, pelinha igual a 100 centímetros, né? Então, resposta da letra C, resposta da letra B, resposta da letra A, ok? E vamos continuar, vamos para a próxima questão, né? A próxima questão é a questão 6, e o que que ela fala? Vamos com calma aqui, ó. Questão 6. Um dispositivo de segurança muito usado em portas de apartamentos é o olho mágico. Ele é uma lente esférica que permite ver o visitante que está aguardando do lado de fora. Quando o visitante está a 60 centímetros da porta, o olho mágico forma para a pessoa de dentro do apartamento uma imagem 3 vezes menor e direita do rosto do visitante. O valor absoluto da distância focal dessa lente vale em centímetros. Cara, se forma uma imagem direita, né, ela só pode ser de uma lente divergente ou de uma lente convergente quando o objeto está entre o foco e o espelho. E a lente, né?
Só que quando é o caso da lente convergente, ela tem que ser ampliada, tem que ser maior. Se a questão fala que é uma imagem direita e menor, tem que ser uma lente divergente. Tudo bem? Bom, e aí, né, o que a gente vai fazer? A gente já sabe, né, que você vai ter a distância do visitante à lente, né, ela vai ser o P. Então, ó, o foco, né, ou melhor, a ampliação igual ao foco dividido pelo foco menos P. A ampliação vai ser quanto? Cara, 3 vezes menor, 1/3. E direita, positivo. Igual a foco dividido por foco menos 60. Multiplica cruzado, você vai ter o foco menos 60 igual a 3 vezes o foco, né? E aí você vai ter menos 60 igual a 3 foco menos foco, 2 foco, né? Divide 60 por 2, menos 30 centímetros igual ao foco. Deu negativo por quê? Porque é uma lente divergente. Lente divergente tem foco negativo, né? Então, ó, resposta letra D, ok? E vamos continuar. Questão 7. O que a questão 7 fala? Ó, utilizando-se uma lente esférica convergente, projeta-se em um anteparo difusor a imagem de um objeto luminoso ampliada 5 vezes, né? Sabendo que a distância do objeto à lente é 12 centímetros, determine... Galera, vamos lá. A gente quer uma imagem ampliada 5 vezes. Tudo bem? Aí, a questão está falando, né, que a distância do objeto à lente é 12 centímetros. Tranquilo? Bom, qual é o problema disso? O problema é que ampliada 5 vezes pode acontecer de duas formas numa lente convergente. Ela pode acontecer quando essa lente convergente estiver conjugando, né, uma imagem real ou quando ela é virtual, tá? Quando ela é real, ela é invertida. Quando ela é virtual, ela é direita. Como a questão está falando que se projeta em um anteparo, né, é uma imagem real, tudo bem? Então a ampliação é negativa. Esse valor aqui vai ser negativo. Então você vai ter, ó, menos 5 igual a foco dividido por foco menos 12. Aí a gente multiplica cruzado, né? Tem que aplicar distributivo, ó. Menos 5F menos 5 vezes menos 12 mais 60 igual a F, né? Aí passo 5F para o outro lado, ó. 60 igual a 6F, 60 sobre 6, 10. Então o foco é 10 centímetros, né? Letra A. Letra B, a distância do anteparo à lente. Esse é o P', né? Então, ó, foco igual a P' sobre P mais P'. 10 igual, né, ó, 12P' sobre 12 mais P'. Passa para o outro lado multiplicando, né? E aí você vai ter, ó, 120 mais 10P' igual a 12P', né? Vamos acabar aqui em cima, ó. Aí você vai ter 120 igual 12P' menos 10P', 2P'. Passo 2 para o outro lado, 60 centímetros igual a P'. Por que deu positivo? Porque é uma imagem real, ok? Resposta letra B, 60 centímetros. Resposta letra A, 10 centímetros. E vamos para a última questão aí de lente, ó. Questão 8. A imagem que uma lente esférica divergente conjuga a um objeto linear colocado perpendicularmente a seu eixo óptico tem 1/4 do tamanho do objeto e está situado a 6 centímetros da lente. Supondo válidas as condições de Gauss, determine a distância do objeto à lente. De novo, vamos usar essa equação aqui. Ela é a melhor equação que a gente tem em lentes, é a que a gente mais usa, tá? Então, olha, se ele fala que vai ser uma imagem de 1/4 de uma lente divergente, é 1/4 e é direita, porque toda lente divergente forma imagens direitas. Isso vai ser igual ao foco, né, dividido por foco mais, o foco menos a posição do objeto, né? Como o objeto está a 6 centímetros da lente, você vai botar F dividido por F menos 6. Multiplica cruzado, F menos 6 igual a 4F, né? Aí você vai ter menos 6 igual a 4F menos F, 3F. Menos 6 dividido por 3, menos 2 centímetros. Tudo bem? Já achou o valor do foco. E aí a questão é saber qual é a distância do objeto à lente, né?
Cara, a distância do objeto à lente, a gente vai usar como? Ó, essa aqui é a letra B, né? A gente fez primeiro a letra B. Vamos fazer a letra A. Dá para você pegar por onde? Você pode pegar o aumento, né, como menos pelinha sobre P, tá? E aí você vai ter, ó, menos pelinha dividido por 12 igual a 1/4, né? Aí você pode dividir os dois lados embaixo por 4, vai dar 3, vai dar 1, e multiplica cruzado. Aí você vai ter, ó, menos pelinha igual a 3. Então, pelinha igual a menos 3 centímetros. Por que pelinha deu negativo? Porque é uma imagem virtual, tudo bem? E aí a gente acaba a lista de lentes, né? Então, é muito importante decorar todos os casos de formação de imagem de uma lente esférica, tá? É muito importante porque muitas questões envolvem, né, uma parte teórica, né? Para você saber se ela vai ser, se o A vai ser negativo, se o A vai ser positivo, se vai ser uma imagem real, né? Por exemplo, projetor no anteparo é uma imagem real, né? Tem que se ligar nessas nuances aí.